Estava eu a dizer que a minha esposa e ela comigo, que nós já nem era necessário dar uma palavra, porque a mensagem do Natal, a mensagem do nascimento, foi tão bem cantada. Alguém entendeu a mensagem? Foi fantástico, não foi? O amor, meus amados, é qualquer coisa que é transcendente, ultrapassa muitas vezes a razão. Amar é qualquer coisa que não, na maioria das pessoas não conseguiram entender o que é amar. Amar é o sentimento mais nobre. O amor é o sentimento tão importante que ele pode vencer guerras, pode vencer qualquer tipo de argumento, porque o amor é o que vence todas as coisas. E em relação ao amor de Deus, a Bíblia diz que ele excede todo o entendimento. E o amor de Deus é tão grande por nós que nós não temos capacidade de entender. Como é que Jesus, embora isto seja um boneco, não é só um exemplo da peça, como é que um Deus tão grande, Criador dos céus e da terra, se prontificou a encarnar-se num ser humano, se prontificou em tornar-se um bebé, em ser um menino, em ser um homem, para nos transmitir uma mensagem que, acima de tudo, é a mensagem do amor. A mensagem que pode transformar o mundo. Existem várias formas de viver. Existe a forma de viver numa base de vingança, numa base de busca do nosso interesse. Pode-se viver carregado de toda a espécie de sentimentos e eles alimentam muitas vezes a vida. A vida diz que ela é alimentada pela esperança, mas também é alimentada pelo ódio, pela vingança, pela ambição, pelo poder. Queremos poder. E isso gera em muitas pessoas uma vida, gera um propósito na sua própria vida. O propósito de uma vingança, de raiva, de alcançar coisas que não temos direito a elas. E isso faz com que muita gente viva desta forma. Mas a forma mais linda de podermos viver é quando a base é o amor. E o amor foi isso que moveu Deus. Deus criou o homem. O homem foi criado com tanto amor para quê? Para uma coisa muito simples. Ter comunhão com o próprio Criador. Deus amou-nos de tal maneira que desejou criar um ser como ele criou os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins e por aí vai, mas também se lembrou de criar o homem com uma característica, conforme a sua imagem e a sua própria semelhança. Não é em semelhança física, não é uma semelhança de capacidades, mas é uma semelhança que, no meu ponto de vista, é qualquer coisa de fantástico. A capacidade de entender as coisas, a capacidade de sermos criativos. Ele deu-nos capacidade criadora, a capacidade de podermos decidir entre escolher o certo e o errado, a capacidade de fazer o bem e o mal. E isso faz com que o homem torne-se tão semelhante a Deus que, por isso que os homens hoje, alguns têm a mania que são deuses, hoje está-se a criar a capacidade de vida e de morte, de decidir sobre a vida dos outros. E ao longo da história da humanidade, quer antes de Cristo, quer pós-Cristo, o homem continua a não entender 100% este amor. Hoje o amor foi cantado. Agora está a ser um bocadinho falado. Mas o amor não nasceu para ser nem aplaudido no presépio, nem aplaudido na cruz. Ele nasceu para ser obedecido. Nós fomos criados, Deus nos deu este amor com um objetivo. Sigam-me. Aquele que me ama faz a minha vontade, disse Jesus. Quem me ama faz o que eu vos digo. Aquele que me ama vive como eu quero. Aquele que me ama faz a minha vontade. O próprio amor, que foi revelado através do menino Jesus, ele quando se tornou homem na sua vida missionária na terra, Jesus disse uma coisa grandiosa que para mim muda tudo. Ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós fomos criados por ele, em amor, para fazer a sua vontade. E esta é a base do Evangelho. A base do Evangelho, ela é a base das boas novas, de uma esperança incrível.
Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, ele declara: mas vindo a plenitude do Natal, agradecemos pelo teu Filho que deu amor, e teu amor brilha em nós nessa celebração que alegra, tem o nosso coração a esperança e paz, os nossos corações tirando o temor da graça sobre nós que passamos no Natal. Esta parafraseado de palavras é para nós compreendermos que o Natal, que significa nascimento, ele veio para, sem dúvida, fazer com que nós possamos nascer para uma vida em Cristo. Em Lucas 2, cantamos e bem, o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. As novas do Natal, as notícias do Natal, são uma notícia de amor, de alguém que nos ama, de alguém que nos deseja bem, de alguém que quer o melhor para nós. Irmãos amados, nós temos que compreender uma coisa: ser cristão é ser seguidor de Cristo, é ser ungido de Cristo. Ele é Jesus Salvador, Emmanuel, Deus conosco. Ele é Cristo ungido, ou seja, nós fomos chamados para imitá-lo. A Bíblia até diz: sede meus imitadores como eu de Cristo. O próprio Senhor Jesus, através do seu apóstolo, ele disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que estando na forma de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se formou como um homem, como servo, como criado, até como escravo. Ele se apresentou para que pela sua vida, a sua obra, possamos alcançar o amor. Eu acho que ninguém se converte a Jesus pelo medo do inferno. Não é a conversão certa. A nossa conversão, e a palavra conversão significa uma mudança completa de vida, é um reconhecimento que nos faz transformar-nos. Por isso que em João 3 a Bíblia diz: necessário nos é nascer de novo. E é curioso nós olharmos como o novo nascimento faz algo transformador nas nossas vidas. Ninguém se converte com medo do inferno. Também ninguém se converte, eu acho, pela paixão da prosperidade. Porque a Bíblia diz que aquele que realmente vem a Ele pode ter bênção, cura divina. Muita gente vem a Jesus para ser curado, mas não se converte. Pode ter doença, e vemos isso na Bíblia, nos Evangelhos. Eu acho que a verdadeira conversão vem no reconhecimento do amor de Deus. É aquele momento em que tu reconheces que és miserável. É naquele momento que tu reconheces que não vales nada e que a tua vida é só pecar, a tua vida é só fazer errado. E tu olhas para alguém que foi perfeito e que te garante uma salvação eterna, que te garante uma vida com abundância, que te garante uma vida de perdão, de restauração. E é curioso, irmãos, que a verdadeira conversão, ela está a ser banida, porque as pessoas estão a convencer de ser crentes, a vir à igreja, a ouvir a palavra, a ouvir uma mensagem. Oh, bom preletor, boa pessoa, prega muito bem, sim senhor, gostei. Eu vou começar a vir aqui, o ambiente é bom, as luzes, o ambiente do culto, tem gente bonita. Não, irmão, é completamente errado. A nossa conversão é pelo nosso reconhecimento de alguém que nos amou de tal maneira que se ofereceu a si mesmo por nós, para que por causa desta oferta a minha culpa seja anulada, a minha culpa caía sobre ele, e por causa disso a minha vida é transformada, porque eu reconheço que alguém me amou de facto, alguém quer estar comigo de facto, alguém quer habitar o meu coração de facto, e queremos banir o ódio do nosso coração, a vingança, a soberba, a ganância de querermos alcançar o que não nos pertence. E esse amor, que quando é banhado em nós, nos transforma para ser homens bons, mulheres boas, pessoas amáveis, pessoas queridas, pessoas que não vivem com interesses, pessoas que vivem numa base de dar sem pedir em troca. E é este amor que transforma o mundo, que pode mudar uma nação, pode mudar uma cidade, pode mudar uma família, pode mudar o teu trabalho, o teu local de trabalho. Porque o amor de Deus nos constrange. E o anjo declamava: não temais, porque este amor não gera medo. Por isso que ninguém deve ser salvo pelo medo. Porque eis que vos trago novas de grande alegria. Que será para quem?
não é para uma etnia, não é para uma elite, não é para um grupo social, não é para portugueses, brasileiros ou de qualquer outra raça ou nação. É para todos. Para que estas boas novas é para todos. Vos nasceu hoje, na cidade de Davi, alguém que é dotado de um enorme amor, um amor incompreensível, um amor jamais imaginável. Porque a linguagem de olho por olho, dente por dentro, da lei de Talião, ela não estava só nas gerações que não tinham Deus, ela também já estava implantada no coração do povo. Olho por olho, dente por dente. Moisés também foi inspirado a trazer esse princípio através do próprio Deus para criar uma lei penal correta, uma lei penal que fosse uma lei que trouxesse ordem, porque um país sem ordem é um país em desordem, mas também uma igreja onde não há regras, princípios, também é desordem. E este amor, que é salvador, também se pode transformar em condenador. Porque é pelo amor que nós exercemos sobre quem amamos alguma justiça, até castigo. Porque nós, quando amamos, corrigimos. E Deus é aquele que está aqui para nos fazer isso. O seu amor que é completo, é pleno. É o amor que nos salva de toda a nossa condenação. Ele salva bandidos, homicidas, traficantes de droga, pessoas que vivem em prostituição completa, seja ela em que área for, em que linha for. Ele é aquele que salva bêbados, toxicodependentes. Ele é aquele que salva gente mal intencionada. Este amor salva todos. Todos, diga comigo, todos. Diz para quem está ao teu lado, aponta com o dedo assim, para ti, Ele salva-te a ti. Mas eu sou crente, mas Ele quer continuar-te a salvar, porque há crente que passa a descrente, e crente até o diabo é crente. É preciso permanecer no amor de Deus. Uma igreja que Paulo escreve, o apóstolo João escreve, que recebe uma mensagem: eis que tenho contra ti que deixaste aquilo que é mais importante na tua vida cristã, o primeiro amor. Quantos de nós está banhados deste amor? Eu tenho medo de me alongar, eu vou ver se não me alongo. Que horas são? Ainda está bom, até à meia-noite. Não, tem que ser até às 6, porque às 7 temos culto em Fátima. A palavra amor, ela, no grego, apareciam duas grandes palavras, que era o eros e o filia. Eros tinha a ver com desejo e aplicado muito à área sexual, e também tinha a ver com filia, tinha a ver com relacionamento, amizade, sem qualquer interesse sexual ou nada disso. Mas o cristianismo acrescenta uma palavra que é o amor ágape. E este amor ágape é a base de todo o cristianismo. E é interessante que apresente esta palavra como numa perspectiva de um amor sacrificial. Um amor que gera para com quem o absorve, gera algo que transforma. E esta palavra, ela é transformadora naquela época. Porque as pessoas amavam, davam o evangelho e eram mortas. O primeiro século da era cristã, as pessoas eram mortas por pregar o evangelho. Ainda hoje há pessoas mortas por pregar o evangelho. Há pessoas assassinadas. Que este evangelho que entra em nós nos transforma de tal maneira que a nossa vida muda e gera um amor que estamos prontos a sacrificar-nos. E este sacrificial, este amor tão profundo, é um amor que vive a dar sem cobrar. Nós, Igreja ICIR, há mais de 2 décadas, quantas pessoas centenas de pessoas nós abençoamos, ajudamos, mas nada pedimos em troca. Ficamos tristes quando alguém morre, ficamos tristes quando alguém parte para outra cidade, ficamos tristes porque amamos as pessoas. Porque quem exerce o ministério sem amor, é sem amor e um amor completo, onde envolve justiça, onde envolve correção, porque senão não é amor completo. E ficamos tristes. Mas é realmente algo fantástico quando nós percebemos o que o Evangelho diz, de amarmos a Deus
em primeiro lugar, com toda a força, entendimento, inteligência e tudo, e o próximo. E este amor que vem de Jesus, quando nos atinge, passamos a olhar para as pessoas com um amor grandioso. A gente começa a olhar para alguém que aparentemente não temos qualquer interesse na pessoa, a não ser que o amor de Deus se derrame sobre ela. E ela recebe Jesus. E ela é mudada. 1 João diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame seu irmão. E isto, irmãos, não dá para dissociar este amor de um para com o outro. Então, quando Jesus entra e em nós habita o amor, nós procuramos uma coisa incrível, que é aquilo que 1 Coríntios 13 declara. A grande verdade sobre o que é mais importante na nossa vida. Amar. E aquele contexto, permita-me dizer-lhe, é um contexto de dons do Espírito. Para as igrejas como nós, que acreditamos nos dons do Espírito, mas para algumas parece que só isso é que conta. E Paulo termina esse contexto dizendo assim no final, vamos procurar com zelo os melhores dons, porque para que eu vos mostre um caminho ainda mais excelente que os dons, que é o amor. Diga para quem está ao seu lado, o mais importante no teu coração é o amor de Deus. E ali vem um texto sobre o amor. Ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos, dos homens, e eu não tivesse amor, não valia de nada. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, veja até tudo o que eu dou por amor aos pobres, para ajudar alguém, mas se o meu coração não tiver derramado de amor de Deus, nada vale. Ainda que eu dei o meu corpo para ser queimado, uma pessoa, uau, vai ser falada na história, mas se eu fiz isso por motivações diferentes, a não ser o amor, para nada aproveita. E ele depois explica o que é amar. Amar é sofrer. Amar é não desconfiar. Amar é dar, é sem pedir nada em troca. Vem ali uma lista fantástica. E ele fala que o amor é a coisa mais importante em nosso coração. Eu queria dizer a quem nos visita, a quem nos assiste com alguma frequência, que se não consegues amar desta forma, precisamos de nos converter nesta manhã. Precisamos de nos arrepender dos nossos pecados. Porque o amor de Deus é tão grande que nos leva a um caminho chamado arrependimento. Eu gosto, a palavra ágape é qualquer coisa de fantástico e hoje não vamos estar aqui a falar da etimologia dela, mas o amor, meus queridos, não só é para ser cantado. Não é apenas para ser também um momento emocional. Mas o amor dele é para nos salvar, é para nos reconciliar com Deus, é para nos chamar ao arrependimento, é para levar-nos ao reconhecimento de quem somos e como estamos. É para nos fazer refletir sobre as motivações do nosso coração. O amor dele é para nos tornar homens bons, homens diferentes. Talvez possamos ter um porte físico e fisionómico de alguém severo, mas que de repente começamos a ouvi-la a falar e vemos que aquilo destila amor. O bom cheiro de Cristo sai de si. Aquela pessoa que no passado era bandida, homicida, era a pessoa mais má que a cidade podia ter, mas que de um momento para o outro ela começa a destilar amor. Os olhos começam a lagrimar só para amar alguém. Só para ver alguém a ser feliz, só para alguém receber Jesus como Salvador, porque nós não protegemos a pessoa só nesta vida, mas vamos protegê-la na vida eterna, porque Jesus nos ama de tal maneira que foi preparar um lugar para eu estar com Ele, não aqui na terra, mas eternamente com Ele. É este amor, esta dimensão de amor que não conseguimos explicar
alguém que vai preparar um lugar para mim, alguém que me vai fazer viver na terra feliz, com pouco ou com muito, sendo muito sábio ou menos sábio, porque o seu amor ama todos e está ao acesso de todos. Eu queria terminar esta manhã com um apelo, mas o amor nasceu pequeno, olha, assim pequenininho. Não, a gente não gosta de imagens de escultura. Isto não é uma imagem de escultura, isto é só um boneco, não levem a mal, a gente não somos pagãos. Mas este bonequinho é o reflexo do tamanho, talvez, de Jesus. Alguém concorda comigo? É um tamanho quase real. Não me disseram se Jesus tinha 40 centímetros, se tinha 50, se tinha 60, mas é um exemplo. O amor não nasceu pequeno. Ele nasceu, melhor dito, pequeno, numa criança pequena, mas foi tão grande que deu para salvar todo o mundo. Amém? O amor não nasceu onde o mundo esperava, porque um homem, uma criança como Jesus, o Senhor Criador dos céus e da terra, humanizar-se, trazer ao homem aquilo que... Por isso que ele disse a Timóteo, quem me vê a mim vê o Pai. Timóteo, ainda não percebeste isso? Este amor que nasce de uma criança, numa criança, que incorpora a humanidade, se torna um homem 100% homem, com as fragilidades humanas, com os desejos humanos, mas que conseguiu viver na terra, como diz a Bíblia, o segundo Adão, o último Adão, não, o segundo é o último, o qual conseguiu vencer o mundo cheio de adversidades e tentações sem pecar, ao ponto de vir para morrer naquela cruz por nós, para nos salvar de todo o nosso pecado. Este amor não tem explicação. Seu amor, ele nasceu no lugar para nos mostrar que a grandeza não se mede pelo carro que nós temos. A grandeza não se mede pela casa que possuímos. A grandeza não se mede pela sabedoria que temos alcançado, a inteligência alcançada. Este amor, esta grandeza do Senhor Jesus, ela mede-se pelo amor. O amor. Amor sacrificial. Amar o próximo como a si mesmo. Amar quem nos rodeia. Perdoar quem nos ofende. Abençoar quem nos amaldiçoa. Ajudar quem nos trai. Fazer bem a quem nos faz mal. Amar quem nos fala mal de nós. Ter um projeto de vida de amor com um objetivo único. Pai, se é possível, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus fez isso. Estevão fez isso. Estevão estava a ser apedrejado à morte e ele dizia: Papai, tem misericórdia deste povo porque não sabe o que está a fazer. Só quem ama é que faz assim. E hoje, só porque nos atiram umas pedras, a gente fica zangados, de costas voltadas, cada um vai para o seu lado. Porquê? Porque não temos o amor de Deus em nós. Falamos dele, aplaudimos amor, mas não vivemos amor. Se o amor nasceu em Belém, ele precisa de nascer em nós. Diga comigo, eu preciso que ele nasça em mim. Meus amados, nós precisamos hoje de refletir se temos o amor de Deus derramado em nosso coração. Ele precisa nascer em nós. Eu quero terminar com este apelo. O Natal prova isto, irmãos. Deus não ficou distante do homem. Deus aproximou-se do homem. O amor nasceu e veio ao nosso encontro. Agora é a nossa vez de dizer: Papai, como diz a Bíblia, se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Papai, amado Deus, Tu que enviaste o Teu amado Filho por mim, nesta hora entra no meu coração. Arruma a minha vida. Arruma o que está desarrumado. Liberta-me do vício, de todos os desejos sexuais ilícitos. Liberta-me de tudo aquilo que é a raiva, o ódio, a indiferença ao próximo, tudo o que é desejo de vingança, desejo de ser grande. Mas
João Batista compreendeu este amor e ele diz: importa que Cristo cresça e que eu diminua. Eu gosto muito de ter o nome de Paulo, porque eu até considero que nem sou a grande coisa, porque Paulo significava pequeno. Pequeno, e eu creio que Deus lhe deu esse nome ao Paulo. Tu vais ser o maior escritor do Novo Testamento, o maior fundador de igrejas no Novo Testamento, no primeiro século, mas eu quero que tenhas o nome pequeno, para que eu seja grande em tua vida. A gente quer todos ser grandes, aplaudidos, reconhecidos. Mas queremos esquecer que aquilo que mais conta em nossa vida é o amor de Deus, se está ou não derramado em nosso coração. Queres ser pequeno? Queres que Cristo seja grande na tua vida? Então hoje é a hora, vamos ficar de pé, por favor. Hoje é a hora de entregarmos nossa vida a Jesus. Hoje é a hora de reconhecermos o nosso pecado. Quem sabe tu andas na igreja há muitos anos. Olha, irmãos, quem sabe talvez tivéssemos que pregar esta mensagem a pastores, reunir os pastores todos em Portugal e pregar-lhes o Evangelho, porque muitas vezes confundimos o que é o Evangelho. Não entendemos o que é as boas novas. Jesus nasceu, o amor nasceu, e Ele quer nascer no teu coração. E a minha pergunta nesta manhã é simples. Será que algum de nós nesta manhã reconhece que o seu coração não tem o derrame, não tem esta presença de amor em sua vida? No seu coração há ambições erradas, no seu coração há desejos errados, mas quer arrumar isso, quer convidar Jesus ao seu coração. É tão lindo pensar como Deus, já lá no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, Ele já dizia que queria tomar conta do nosso coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Davi provou viver sem Deus num certo período de tempo, ao ponto de ele no Salmo 51 dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E torna-me a dar essa alegria que representa o meu perdão, a minha libertação, não por qualquer razão, mas para que eu possa anunciar às gerações vindouras o verdadeiro amor. A nossa igreja precisa de amar. Será que alguém quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã? Olha, levanta o seu braço, eu quero orar por si. Eu não vou chamar à frente, fique descansado. Mas alguém quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: Jesus, eu quero esse amor na minha vida. Levanta o seu braço. Em nome de Jesus. Ok. Amém. Amém. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus e dizer-lhe: talvez eu tenha que fazer um segundo convite. Sentes que não há este amor derramado no teu coração e queres que esse amor seja derramado na tua vida. Levanta a tua mão. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã tu possas trazer à nossa vida toda a esperança, toda a alegria do Evangelho, e que acima de tudo nós possamos reconhecer os nossos pecados e te entregar a nossa vida, para que tu possas dominá-la, para que tu possas guiá-la, para que tu possas tomar o primeiro lugar, ser o primeiro em tudo na minha vida. Eu oro por cada irmão que levantou o seu braço e alguns que não levantaram, que o teu Espírito possa trazer mudança à sua vida. E nesta hora, Espírito Santo, que haja salvação neste lugar. Os céus se alegrem por um pecador arrependido. Os céus se alegrem não só porque cantamos o amor de Deus, mas porque podemos desfrutar desse amor. Por isso nós, nesta manhã, entregamos a vida de cada um de nós em tuas mãos e para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe.